Olá! O vídeo de hoje será inteiramente dedicado à caderneta de poupança. Falarei sobre as vantagens e desvantagens desta aplicação, regras de funcionamento e darei a minha opinião. Vale a pena investir? Talvez você não saiba. A poupança foi criada pelo imperador Dom Pedro II por meio do decreto no ano de 1861, juntamente com a criação da Caixa Econômica Federal, com a finalidade de incentivar as pessoas de baixa renda a fazerem economia e guardar o seu dinheiro, ainda que fossem em pequenas quantias. Nascia então o investimento mais antigo do Brasil, tradicional e popular. As pessoas recebiam uma caderneta para o controle dos depósitos e das retiradas, daí a origem do nome caderneta de poupança. Seja muito bem-vindo ao Dinheiro Eu Gosto, um canal de educação financeira e finanças pessoais. O nosso propósito é melhorar o seu entendimento de economia e tornar a sua relação com o dinheiro mais amigável e próspera. Selecionei 9 perguntas frequentes da caderneta de poupança que talvez você não saiba, ou sejam as suas dúvidas. Não saia daí. 1. Por que rende tão pouco? A caderneta de poupança oferece facilidades e vantagens que nenhuma aplicação tem. Liquidez diária, o poupador pode sacar quando quiser, não paga imposto de renda, IOF e taxa de administração, e a sua remuneração ela é conhecida, ela é fixa, não está sujeita a nenhuma flutuação de preço e ainda aceita quantias pequenas. Outras aplicações remuneram melhor, sim, é verdade, mas aí você não terá uma ou mais vantagens que acabei de mencionar. 2. Por que falam tão mal da caderneta de poupança e ao mesmo tempo tanta gente tem? Vamos lá. Desde o início da sua criação, com seus quase 160 anos de existência, a caderneta de poupança é uma modalidade de investimento de baixa complexidade. Ela é fácil de abrir, fácil de entender, admite receber pequenas quantias e ela é socialmente inclusiva. Nós sabemos que no Brasil há vários Brasis. Temos o chamado o Brasil profundo, das milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza ou muito perto dela. A caderneta de poupança é, sem dúvida alguma, a porta de entrada da população de baixa renda para se tornar poupadora e investidora. Muita gente me pergunta, Marinês, só consigo guardar R$20 por mês. Vale a pena? Onde guardar? Eu não tenho dúvida alguma que vale a pena aplicar pequenas quantias e a caderneta de poupança pode ser um começo. Veja bem, eu não quero desencorajar esse pequeno poupador ou poupador iniciante, sugerindo, por exemplo, que ele abra uma conta numa corretora e venha aplicar no Tesouro Direto e na Bolsa. Especialmente se essa pessoa que me perguntou, ela demonstra que ela está despreparada para ler relatórios e acompanhar os movimentos da economia. Vamos por etapa. Um dos pilares da educação financeira é a disciplina de poupar, um hábito que precisa ser cultivado. Respondendo a outra parte da questão, por que falam tão mal da poupança? É porque ela não é indicada para o aplicador de longo prazo, a pessoa que investe para resgatar daqui a 10 anos ou para comprar um imóvel ou pensando na aposentadoria. Ora, se este aplicador não precisa de liquidez, ele não vai sacar a qualquer momento, ele pode receber uma remuneração melhor, um prêmio para o dinheiro ficar depositado quietinho. Neste caso, a poupança é um péssimo investimento, porque a remuneração ela é muito baixa. Percebe a diferença entre o aplicador que precisa de liquidez e aquele que não precisa de liquidez? Outro ponto, a caderneta de poupança também não é indicada para quem tem maiores quantias. A poupança remunera igualmente quem aplicou R$10 e quem aplicou 10 milhões. Muitas aplicações fazem a distinção e pagam mais pelas quantias maiores. Resumindo, o dinheiro curto
um pedaço da reserva de emergência pode ficar lá na poupança, pela facilidade, pela liquidez. Quando o saldo começa a crescer, busque outras aplicações de melhor remuneração. E não se esqueça, um outro pilar da educação financeira é diversificar os investimentos. Espero que tenha ficado claro. Não faz sentido você ter toda a sua economia, todo o seu dinheiro, o dinheiro de uma vida aplicada na poupança. Diversifique. 3. Tem diferença de caderneta de poupança de banco para banco? Não. Todas são iguais. A regra é única, é o mesmo produto definido pelo governo federal. 4. A caderneta de poupança tem risco? Sim, tem risco. Muita gente não sabe, mas tem risco sim. O risco é se o banco onde você aplicou quebrar. O governo federal dá as regras da caderneta de poupança, mas ele não garante a aplicação. Mas calma, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação administrada por centenas de instituições financeiras, que garantem a aplicação da poupança até R$250 mil. Este fundo foi criado justamente para dar segurança e estabilidade aos investidores. Para os valores acima de R$250 mil, de um mesmo CPF ou CNPJ, não há cobertura. 5. Qual a remuneração da caderneta de poupança? Quando a Selic se encontra abaixo de 8,5% ao ano, que é o nosso caso hoje, a poupança rende 70% da Selic. Exemplo, na ocasião em que gravo este vídeo, a Selic está em 2,25% ao ano. Então, a caderneta de poupança estará remunerando 1,6% ao ano e ao mês 0,13%. Soma-se aí a taxa da TR, mas esta está zerada. Então, as taxas são essas que eu acabei de dizer, 1,58% ao ano ou 0,13% ao mês. Qual a remuneração dos antigos depósitos da caderneta de poupança feitos anteriormente a 4 de maio de 2012? Preste atenção. Se você tinha depósitos na caderneta de poupança antes desta data, maio de 2012, esses são os chamados antigos depósitos das poupanças. Olha, por favor, não confunda depósito com conta. A conta pode ser a mesma, antigona, essa que você tem. Eu estou me referindo a depósitos feitos lá atrás. Pois bem, os antigos depósitos valia a regra de rendimento de pelo menos 6% ao ano. Para que as taxas de juros do Brasil pudessem baixar, como de fato aconteceu, hoje ela está no patamar de 2,25%, naquele dia, 5 de maio de 2012, fez-se uma divisão de águas. Depósito antigo continuava com a regra antiga. Os depósitos feitos a partir daquela data recebiam a nova remuneração de 70% da Selic. Logo, se você tiver na sua conta uma segregação entre depósitos antigos e depósitos atuais, saiba que aqueles antigos rendem muito mais, cerca de 0,5% ao mês, contra esse de hoje, os mais recentes, que rende apenas 0,13%. Sétimo, na hora de sacar, como fica essa questão de depósito antigo e depósito novo? O próprio extrato bancário, ele mostra a diferença desses dois saldos. E você procura sempre estar sacando, olhando para o saldo mais recente. O antigo, deixa ele quieto, porque a remuneração dele era excelente, então você não vai precisar mais. Só numa emergência mesmo você saca o antigo. Os bancos estão programados para primeiro eliminar os mais novos e manter os antigos no fim da fila. 8. Quando é pago o rendimento da caderneta de poupança? Nos dias dos aniversários dos depósitos. Exemplo, se você depositou no dia 22 de maio, no dia 22 de junho, ela faz aniversário de um mês e recebe a remuneração, assim como os próximos dias 22. As contas de poupança são todas multidatas. Uma única conta pode ter vários aniversários. Todos os bancos fazem a separação por dia e caso você precise sacar, ele tira automaticamente das datas que fizeram aniversário recentemente.
para não te prejudicar. 9. A caderneta de poupança sempre rendeu pouco? Não. A economia é muito dinâmica. Há meses, até anos, que ela chegou a render mais que o ouro, o dólar e a bolsa, investimentos de risco. Mas também já perdeu feio durante muito tempo. Na maioria das vezes, ela fica no ranking intermediário, ou seja, no pelotão médio para baixo, lanterninha. Bem, eu espero ter ajudado a sua compreensão sobre a caderneta de poupança. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, me escreva. Estamos no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Se você não viu, assista aos vídeos anteriores que publiquei, como reserva de emergência e Selic. Assista na sequência, esses assuntos estão relacionados. Se o vídeo de hoje foi útil, dê um like e compartilhe. Vamos crescer juntos. Até o próximo.